Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Se é alimento, é muito mais do que fruto da nossa vontade, é uma necessidade para nós. Assim como o nosso corpo físico necessita do alimento, mesmo que às vezes estejamos adoecidos e não tenhamos vontade, mas precisamos do alimento para não desfalecer ainda mais. Assim também é a nossa vida espiritual. Por isso necessitamos deste alimento que é a palavra de Deus. É uma necessidade. E às vezes estamos também adoecidos espiritualmente, mas precisamos sempre buscar este alimento salutar. Meu irmão, minha irmã, será que muitas vezes não estamos prescindindo deste alimento salutar para a nossa vida? Eu te recordo, se a palavra de Deus é alimento, é muito mais do que desejo, é muito mais do que vontade. Às vezes não temos vontade de escutá-la, de refleti-la e de rezá-la. Mas se é uma necessidade, devemos escutá-la com vontade ou sem vontade, porque esta é uma necessidade da nossa vida espiritual. E hoje o Senhor nos concede mais uma vez a oportunidade de nos alimentar da sua palavra. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz, em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho nos coloca diante da figura de Maria Madalena, que é mais do que uma pessoa singular, ela é figura de fé. Por isso Maria Madalena representa a nossa comunidade de fé, representa cada um de nós. E nessa experiência bonita, ao redor do sepulcro vazio, onde ela faz esta experiência de encontro com Jesus ressuscitado. A experiência de Maria Madalena tem muito a nos ensinar, tem muito a ensinar à nossa comunidade, à nossa igreja. Por isso aqui o Evangelho nos mostra que ela se torna a apóstola dos apóstolos, porque fazendo a experiência com Cristo ressuscitado, vai anunciar este seu encontro com o Senhor, vivo e presente em nosso meio. Por isso deixemos que esta mensagem do Evangelho também renove a nossa fé, a nossa esperança, para que testemunhemos o ressuscitado, vivo, presente na nossa vida.
O Evangelho começa dizendo assim: Maria, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Portanto, é este caminhar de Maria ao sepulcro. E é interessante a descrição do Evangelho, porque não é por acaso que o evangelista faz questão de descrever os detalhes. Vejamos bem, era o primeiro dia da semana. Não é por acaso, porque o primeiro dia da semana inaugura o calendário cristão. É o domingo. Se para o povo hebreu, o povo judaico, o sábado é o dia mais importante, agora aqui no Evangelho, para nós cristãos, o domingo é o dia mais importante, o primeiro dia da semana. Por quê? Porque é este o dia da experiência com o ressuscitado. Por isso, quando o Evangelho faz esta referência ao primeiro dia da semana, representa esta inauguração do novo calendário, o calendário cristão. Para nós, o domingo, o dia do Senhor, é o dia em que se faz a experiência de Cristo ressuscitado, o dia em que Ele venceu a morte, coloca-se no centro da comunidade como vivo, aquele que acompanha a comunidade em todos os momentos da sua história. E diz mais, diz que era madrugada, quando ainda estava escuro. Portanto, é esse mesclar de luz e escuridão. Isso remete à experiência da comunidade primitiva naquele momento, que colocavam a sua esperança em Jesus como Messias, mas, ao mesmo tempo, trazia no coração e ainda permanecia aquele sentimento de que a cruz teria sido o fracasso total. Era luz porque Cristo estava vivo, ressuscitado, mas escuridão porque a comunidade ainda não havia reconhecido e acolhido o Cristo ressuscitado em seu meio. Muitas vezes nós também vivemos este mesclar de luz e trevas e precisamos permitir que a luz do ressuscitado faça extirpar do nosso meio todo tipo de escuridão que nos impede de reconhecer Cristo ressuscitado e presente em nosso meio. E é neste contexto que Maria vê que a pedra foi retirada do sepulcro. É interessante porque ao ver a pedra retirada do sepulcro, o sentimento de dor de Maria Madalena parece aumentar. Diz assim o Evangelho: corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Parece que Maria Madalena tinha esperança ao menos de poder encontrar o corpo do seu Senhor. E embora aqui o Evangelho não diga, mas como era costume naquele tempo, certamente ela foi ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas nem isso, agora ao ver a pedra rolada, Maria Madalena poderá fazer. Por isso, esse seu desespero, porque até mesmo o corpo do seu Senhor fora retirado do sepulcro. Em seguida o Evangelho vai dizer: Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando, para mostrar justamente essa tristeza, porque o seu mestre não foi encontrado, nem o seu corpo foi encontrado. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado à cabeceira, um à cabeceira e o outro aos pés, que lhe disseram: mulher, por que choras? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós também passamos por esta experiência e nem sempre sabemos reconhecer a presença de Cristo em nosso meio. Por isso é preciso escutar esta voz destes anjos que também precisa ressoar em nosso coração. Por que choras? E assim diz o Evangelho: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E aí é o próprio Jesus quem intervém, como diz o Evangelho. Jesus voltou-se e viu Jesus de pé, e não sabia que era Jesus. E Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Mais uma vez, a primeira vez foram os anjos que interpelaram: por que choras? Agora é o próprio Jesus, mesmo que não reconhecido, mas é Ele mesmo quem interpela: por que choras? A quem procuras? E mais uma vez, Maria Madalena, confundindo Jesus como jardineiro, diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Portanto, ainda traz no coração essa desolação,
porque não pode sequer ungir o corpo do seu Senhor ali no sepulcro. Mas Jesus diz essa expressão, Maria, e ao proclamar o nome de Maria, ela reconhece o Messias. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. A tradução mais exata deveria ser meu mestre. Portanto, ao ouvir Jesus exclamar o seu próprio nome, Maria Madalena reconhece o ressuscitado vivo e presente ali diante dela. Isso nos faz lembrar uma outra passagem do Evangelho, quando Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Certamente neste momento, Maria Madalena se recorda desta passagem, porque Jesus a chama pelo nome, Maria, e ela, como ovelha, conhece a voz do seu pastor e o reconhece, Rabuni. E aí diz o Evangelho, Jesus lhe disse, não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes, subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. É às vezes também uma tendência que nós temos de querer reter Jesus para nós mesmos. Podemos imaginar, o Evangelho não descreve, mas podemos imaginar a alegria de Maria Madalena ao ver o seu Senhor vivo. Certamente deve ter abraçado fortemente o Senhor ressuscitado. E é nesse sentido que Jesus diz para Maria Madalena não retê-lo, porque ele ainda vai para o Pai, o seu Pai e nosso Pai, o seu Deus e nosso Deus. Nós também não podemos ter a tentação de querer reter o Senhor para nós mesmos. Deus não é posse de nenhum de nós. Ao contrário, nós é quem somos pertencentes à família de Deus e não Ele é posse nossa. Por isso que Jesus diz a Maria Madalena para não retê-lo, porque ela ainda vai voltar para o seu Pai e nosso Pai, o seu Deus e nosso Deus. E o Evangelho se conclui dizendo assim, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Portanto, Maria Madalena se torna a apóstola dos apóstolos ao ser a primeira a anunciar o ressuscitado. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo este nosso encontro diário com este testemunho bonito de Maria Madalena ao reconhecer o Senhor ressuscitado, dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade, por este encontro e poder testemunhar esta presença do ressuscitado diante de Maria Madalena. E, sobretudo, Pai, envia sobre nós o Espírito Santo, para que, assim como Madalena, o testemunhemos na vida de nossos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.